Olá, alunos! Nessa aula nós iremos comentar sobre as lentes que são utilizadas para correção de problemas de visão, tá? Aqui nós vamos comentar os casos mais comuns, que é a hipermetropia, presbiopia, miopia e astigmatismo. Sendo que a hipermetropia, a presbiopia e a miopia são utilizadas lentes esféricas para realizar a correção. E entre as lentes esféricas que nós já estudamos, existem as lentes convergentes e divergentes, tá? Só para recordar, as lentes convergentes são aquelas que apresentam a região central mais grossas comparadas com as bordas. E outra, elas são responsáveis em concentrar os raios luminosos quando estes passam pela lente. Então, a gente observa que esses raios vão convergir até um ponto após passar por essa lente. As lentes divergentes, elas já apresentam essa região central muito mais fina comparada com as bordas, e a característica dessa lente é realizar o espalhamento dos raios luminosos quando estes passam pela lente. Então, nós dizemos que os raios luminosos vão divergir quando atravessam por essa lente, tá certo? Bom, as lentes convergentes, elas são utilizadas em casos de hipermetropia, de presbiopia, tá? No caso, a hipermetropia e a presbiopia, elas são doenças que apresentam dificuldade de enxergar objetos que estão próximos, mas a causa é diferente. No caso da presbiopia, essa doença, né, vamos dizer assim, ela é conhecida também como visão cansada ou vista cansada, que é uma perda da elasticidade dos músculos que são responsáveis pela acomodação visual. Então, os músculos que vão realizar aqui, ó, a acomodação da lente, né, do cristalino, para poder focalizar melhor a imagem lá na retina. Então, no caso da presbiopia, nós temos a perda da elasticidade deste músculo, tá bom? No caso, então, nessa situação, né, que são duas situações diferentes, mas que provoca o mesmo tipo de problema, que é a dificuldade de enxergar objetos que estão próximos, tá? Então, tanto na hipermetropia quanto na presbiopia, o tipo de lente que nós vamos utilizar aqui são as lentes convergentes. São aquelas lentes que nós comentamos que são responsáveis em realizar, convergir, vamos dizer assim, os raios que passam por essa lente, tá? Para poder formar uma imagem, né, nítida lá na retina. No caso aqui, vamos analisar o olho do uma pessoa que tem hipermetropia, tá? Vocês percebem que os raios luminosos, quando passam pela lente do olho, essa imagem parece que ela não é formada na retina. É como se ela estivesse sendo formada, a imagem nítida fosse formada atrás da retina. Então, nós não temos uma estimulação correta das células fotorreceptoras localizadas na retina. Então, nós temos aqui uma visão embaçada para objetos que estão próximos. Por quê? É como se esse olho fosse curto e a imagem correta fosse projetada só atrás dessa retina. Então, para poder fazer um desvio correto desses raios para que eles projetem de forma correta lá na retina, nós temos o uso das lentes convergentes, tá? No caso da miopia, a gente observa aqui no olho de uma pessoa míope que os raios luminosos, quando passam por essa lente do olho, pelo cristalino, elas parece que a imagem nítida é como se ela fosse seria projetada melhor antes de chegar nessa retina. Então, quando esses raios luminosos chegam na retina, nós temos uma maior área sendo sensibilizada. Então, a imagem que é formada aqui, ela também não é nítida, né, para objetos que estão distantes. Então, aqui a gente precisa de um tipo de lente que vai espalhar esses raios antes de chegar na lente do olho. Então, nós precisamos de uma lente divergente, uma lente que vai divergir os raios luminosos
para que a imagem que seja projetada lá na retina ocorra de uma forma correta, tá certo? Então percebam aqui que são duas situações diferentes. Uma onde a pessoa tem dificuldade de enxergar objetos tão próximos, certo? E a imagem que deveria ser a correta, ela é projetada depois da retina. E aqui uma outra situação onde esses raios luminosos que são projetados, que passam pela lente do olho, é como se ela formasse uma imagem nítida antes de chegar na retina, tá certo? Então aqui a gente tem como se fosse um olho mais curto e aqui um olho mais comprido para formar essa imagem. Então a imagem não é projetada de forma correta na retina, tá certo? Então, no caso da miopia, é necessário o uso de lentes divergentes em óculos ou lentes de contato, tá? E no caso da hipermetropia e também da presbiopia, é necessário a lente convergente para que esses raios possam se convergir, perdão, ao passar pela lente cristalina, tá certo? No caso do astigmatismo, aqui nós temos, observem que a córnea dessa pessoa, ela tem uma curvatura desigual. E por conta dessa desigualdade da curvatura, a gente tem a formação de várias imagens na retina para um mesmo ponto de luz que passa pelo cristalino, tá certo? Então, nessa situação, é usada uma lente assimétrica para poder realizar a correção desses raios que vão passar pela córnea e pelo cristalino antes de ser projetado na retina.